Lá no livro de Esther, capítulo 3, vem relatando a história interessante, a história de Mardoqueu e Amã. Amã recebeu do rei Assuero um cargo elevado, um cargo de honra, de autoridade, e ali ele cria um decreto ao qual todos tinham que reverenciar Amã, tinham que se curvar diante de Amã, que era uma autoridade, a segunda autoridade maior ali daquele império, depois do rei Assuero. Só que Mardoqueu não se curva, é o único a não se curvar, a reverenciar Amã, conhecedor dos princípios da palavra de Deus, ao qual os judeus não se curvam diante de homem algum, só diante de Deus. Mardoqueu não se curva diante de Amã. Amã cria estratégia, maneiras de ceifar a vida de Mardoqueu, de acabar com o povo judeu. Até mesmo foi criado um novo decreto, ao qual todo o povo judeu ia ser morto num dia só. Mas mesmo assim, Amã não consegue prosperar, porque Mardoqueu e o povo judeu se prostra diante de Deus, se curva diante do Deus Todo-Poderoso. Mardoqueu veste panos de saco, Mardoqueu faz jejum e se humilha diante do Deus Todo-Poderoso. E Deus recebe o jejum de Mardoqueu, recebe as orações de Mardoqueu e dá vitória. Amã cria uma forca com cerca de 20 a 25 metros de altura para enforcar Mardoqueu. O que estava preparado para Mardoqueu era a forca, e Amã era um trono de honra, uma cadeira de autoridade. Mas Deus, quando entra na história, ele pega a posição de honra do incrédulo, do ateu, do hipócrita, e dá para aquele que se curva diante de Deus. Deus cria situações para abençoar os seus. Amã cria a forca para enforcar Mardoqueu, mas quem acabou sendo enforcado foi o próprio Amã. E Mardoqueu, o que estava preparado era a forca, e ele ocupa o lugar de honra ao qual Amã ocupava. Esse é o nosso Deus. Então não se curve diante das dificuldades, não se curve diante das lutas, não importa qual seja. Se curve somente diante de Deus, se humilhe somente diante de Deus. Pois quando Deus entrar na minha história e na sua, Ele vai nos dar uma cadeira de honra, Ele vai nos honrar. Se humilhe diante de Deus, rasgue o seu coração ao Deus Todo-Poderoso, pois Ele pode nos honrar, como honrou Mardoqueu. Muitos podem até ter preparado a forca para nós, mas o que Deus tem para mim e para você é uma cadeira de honra, uma cadeira de autoridade, pois Deus ele tem o melhor para nós. Que Deus abençoe.